Boa noite, pessoal, tudo bem? Deu 8 horinhas aqui, daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live, só esperar o pessoal entrar, esperar a doutora Letícia entrar aqui. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho então sobre o recém-nascido, sobre o que a gente tem que saber aí nos primeiros dias de vida, no nascimento do bebê. Olá para todo mundo, boa noite para quem tá entrando. Eu sou a doutora Marina, para quem não me conhece, vou só esperar uns minutinhos a doutora Letícia entrar, já vou chamá-la aqui para participar da live com a gente. E aí a gente vai começar a falar então sobre o recém-nascido. As principais dúvidas que vocês têm, eu abri caixinha de perguntas, mandaram aqui no meu Instagram, mandaram no Instagram da doutora Letícia também. Então a gente vai responder as principais dúvidas aqui de vocês sobre o recém-nascido, sobre os primeiros dias. E agora, doutora Letícia, vou chamar para nossa live para a gente começar esse papo, tá bom? Olá, Coração Curumim, a Pri, a Amanda, a Fabi, todo mundo. Boa noite, Amanda. Olá, Letícia. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me Prazer em ouvindo? conhecê-la aqui por vídeo. É, pois é. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Acho que sim, o pessoal que entrou agora tá conseguindo ouvir? Dá um joinha aí pra gente, pra quem conseguiu entrar. Vocês estão ouvindo? Gente, pra quem não conhece a doutora Letícia, pra quem entrou aqui agora, eu a conheci num curso que a gente fez nesse feriado. Tati tá ouvindo. Olá, Tati, tudo bem? Obrigada, gente. Eu a conheci num curso que a gente fez nesse feriado chamado Curso dos Primeiros 1000 Dias. Então, a gente aprendeu bastante coisa sobre gestação, sobre o nascimento do bebê e sobre os 2 primeiros Uhum, anos da infância. Então, a gente tá bem atualizada aí com esse assunto, né, Letícia? sim. Eu vou deixar você se apresentar aí, tudo bem? Então, eu sou a Letícia Andregueto, sou pediatra, sou neonatologista. Fiz as minhas duas residências em São Paulo, em hospitais do SUS. A minha residência de neo foi muito voltada para o parto, parto humanizado, assistência humanizada ao recém-nascido. Tive bastante experiência durante a residência nessa área e hoje em dia eu trabalho, né, com crianças de todas as idades, mas o meu foco é os bebês, né? Então, faço bastante Ah, sala de muito bom. parto. Bom, para quem não me conhece, eu sou a doutora Marina, aqui do Criança em Crise. Eu sou pediatra integrativo. Vou falar rapidamente para vocês um pouquinho sobre o que é pediatria integrativa, que acho que muita gente ainda não sabe, né? Mas a doutora Letícia também tem essa formação, né? Esse curso que a gente Uhum. fez foi, inclusive, para aprimorar tudo que a gente já conhecia sobre medicina integrativa, principalmente aí na gestação e nos primeiros dias de vida do bebê. Então, a medicina integrativa, falando bem por cima, bem rapidinho para todo mundo se inteirar, é uma medicina que visa o indivíduo como um todo. Então, a gente não vê só a doença, a gente vê o paciente como um todo, isso criança e adulto, né? A gente leva em conta hábitos de vida, estilo de vida, nutrição, exercício físico, sono, espiritualidade. Então, a Uhum. gente vê o indivíduo de uma forma bem ampla e tenta agir em todas essas esferas e não só na doença do paciente. Então, eu gosto de chamar de uma ciência que promove a saúde, né? Mais do que cuida da doença, a gente promove a saúde. Vocês estão cansados de me ver aqui no Instagram falando sobre isso. Então, essa é a pediatria integrativa que nós duas gostamos e prezamos tanto e tentamos aplicar na nossa prática. E a gente vai falar um pouquinho então sobre o recém-nascido. Vamos lá? Isso. Letícia, vamos falar um pouquinho sobre o atendimento humanizado na sala de parto? Então, assim, gera muita dúvida, né, a questão do atendimento humanizado, porque todo mundo acha que a questão do atendimento humanizado só dá para poder fazer, assim, naqueles partos que, tipo, que o bebê nasce na banheira, no nascimento natural, e não tem nada disso, né? A gente precisa entender o que é o atendimento humanizado, que é prezar pelas vontades da mãe, fazer o atendimento ao bebê com o mínimo de intervenções possíveis, né? As intervenções que não forem necessárias, a gente não faz. Então, o humanizado é isso. Então, não é assim, humanizado não é só o parto normal, claro que não. Cesárea tem como ser super humanizada também. Faço várias cesáreas super humanizadas que a gente consegue colocar
o bebê em contato com a mãe, mínimo de intervenções possíveis. Então, aquela coisa que as pessoas. Tem muita gente que às vezes eu faço muita consulta pré-natal e as mães falam assim: ah, eu queria muito ter o parto humanizado, mas porque aqui eu tô numa cidade do interior menor, assim, ah, mas aqui não tem, no hospital não tem como, né? Eu falei, mas como não tem como? Claro que tem. Qualquer É, lugar em tem, dá qualquer para lugar fazer, tem né? jeito, com certeza. A questão do atendimento humanizado depende muito da equipe, né, que está atendendo a mãe e o bebê, de respeitar as vontades dessa mãe, de entender aquele momento, o que está acontecendo, respeitar as vontades em relação à via de parto e respeitar a questão do nascimento mesmo, deixar as coisas acontecerem e o mínimo de intervenções possíveis, colocar esse bebê em contato pele a pele com a mãe, estimular a amamentação precoce, o humanizado é isso, né? E isso independe da via de parto. É. E é legal dizer também, eu não falei no comecinho, Uhum. mas que todos esses itens em relação ao atendimento do bebê recém-nascido, eles devem ser discutidos numa consulta que a gente fala de consulta pré-natal pediátrica, né? Sim. Muitas vezes as mães valorizam muito, e é super importante, claro, pensar Uhum. sobre a via de parto, pensar sobre a obstetra que vai escolher, sobre o plano de parto, visando Uhum. as intervenções durante o trabalho de parto, né? Mas muitas vezes as mães acabam esquecendo dos cuidados com o recém-nascido. Então, Uhum. todas essas coisas que a gente está falando sobre recepção humanizada, sobre pele a pele, e a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes sobre essa Uhum. recepção, elas podem e devem constar no seu plano de parto, né? E Uhum. isso pode ser conversado com o pediatra ou até mesmo com o obstetra, né? Se você não tem Uhum. acesso a um pediatra na consulta pediátrica pré-natal, você pode discutir todos esses itens com o obstetra e já deixar isso ou no plano de parto ou conversar com o neonatologista que vai receber o seu bebê, né? Acho Uhum. que muitas das coisas que são feitas de forma desnecessárias ou que a mãe não quer é por falta de diálogo, falta de conversa. Às vezes nem é porque o profissional não quer, não gosta, né? Mas às vezes é alguma coisa que o hospital já faz como rotina e aí acaba que as mães saem prejudicadas e os bebês também, né? De não ter esse atendimento. Sim, com certeza. A consulta pré-natal eu acho que é bem importante, assim, a gente consegue, né, conversar um pouco antes, saber as expectativas dos pais, né, em relação ao nascimento do bebê e conversar sobre esse tipo de coisa, a via de parto, os procedimentos, às vezes tem pais que perguntam, tem pais que não, mas enfim, é a hora da gente explicar o que vai acontecer, como que vai ser, o que vai ser feito, o que precisa ser feito, o que não precisa, enfim, porque realmente é uma coisa que depende muito da informação mesmo, né? E tem gente que não sabe que dá para poder ter todas essas informações antes. E a gente consegue fazer isso através da consulta pré-natal, que é bem importante, é um momento bem importante. Quando chega o dia do neném nascer, a mãe já está ciente Já como que tá vai com ser. tudo na ponta É, da língua, né? exatamente, é bem mais tranquilo. E a doutora Letícia falou um pouquinho sobre pele a pele, e eu vou só ressaltar então algumas importâncias do pele a pele, né? A gente acha que Uhum, é só o contato, que é muito importante, né? Mas já tem estudos mostrando que o pele a pele reduz a taxa de hipotermia do bebê, então controla a uhum, temperatura, reduz a taxa de hipoglicemia, então os bebês que fazem pele a pele, que estão ali junto com a mãe, na golden hour, na hora de ouro depois do nascimento, eles têm menos chance de fazer hipoglicemia, de precisar de complemento, de leite uhum, artificial, né? Esses bebês também têm comprovadamente uma amamentação mais prolongada. Então, os bebês que ficam no pele a pele têm uma chance de amamentarem a livre demanda exclusivo por mais tempo. Então, tem benefícios cientificamente comprovados. A gente não está falando só sobre contato, sobre vínculo, que é fundamental. A gente está falando de benefícios científicos. A uhum. frequência cardíaca do bebê diminui, o bebê chora menos depois da recepção, quando ele está em contato pele a pele com a mãe. Então, sem dúvida, é uma medida que deve sempre ser respeitada. Se o bebê nasceu bem, né? Claro que se o bebê nasceu mal, a gente vai. É para isso que o pediatra, o neonatologista está lá. Mas se o Não, bebê nasceu bem, isso não quer dizer que ele precisa nascer chorando, ele só precisa nascer é. respirando. Se o Respirando. bebê nasceu bem, ele deve sim ir para o pele a pele
E no impedimento da mãe fazer o pele a pele, quem pode fazer o pele a pele, quem pode assumir esse papel é o pai. Então, às vezes a mãe tá Hum, passando mal, não tá bem por causa da anestesia, o pai pode assumir esse papel, né? Então, acho isso hum. muito legal de contar também, porque às vezes a mãe fala, ah, não tô me sentindo muito bem, leva a criança. Mas o pai também pode fazer isso, né? Sim, até quando na época da minha residência, a gente fazia bastante e aí não tinha essa coisa ainda de fazer com o pai, né? Mas isso tem crescido, assim, é uma coisa que a gente precisa implementar. Não é a realidade de todos os lugares, eu falo que, Sim, assim, é um trabalho de de formiguinha, assim. formiguinha. Aqui, principalmente aonde eu atuo atualmente, tem sido um trabalho meu muito de formiguinha, porque, assim, muitas pessoas, né, mais velhas e tal, e aí não entende muito a importância disso. E aí, então, assim, é bem uma coisa bem de formiguinha mesmo, uma pessoa e tentando seguir essas rotinas, porque a gente sabe a importância disso para o neném, né? Então, assim, bebê tá bem, mãe tá bem, eles têm que ficar ficar. Não tem, Com não certeza. existe isso de levar a criança para berçário, levar a criança para incubadora, porque tá, enfim, né? Às vezes a criança nasceu. Ai, nasceu roxo, gente, todo neném nasce roxo. Nascer roxo não é indicativo de reanimar nem nada. A criança tem que ficar junto com a mãe. E às vezes ela tá um chorinho meio fraco, mas a gente viu que tá ali, tá respirando, tá tudo bem. Enfim, não precisa aspirar, não precisa de nenhuma intervenção. Essa criança tem que ficar junto com a mãe e pronto. Entendeu? Sim, e essa questão do exame físico, né? Muitos Uhum. pediatras acabam tirando a criança da mãe ali porque falam, ah, preciso examinar. Mas, gente, a nota que a gente dá quando o bebê nasce, que é o APGA, e o primeiro exame físico ali, na verdade, um exame mais clínico, um olhar mais clínico para ver se o bebê tá bem, isso pode ser feito no colo da mãe. Isso não Uhum. precisa levar para o berço aquecido, nada disso. A gente só vai precisar levar a criança para o berço aquecido realmente se ela precisar de reanimação. E é claro que é fundamental, em alguns casos, fazer a Uhum. reanimação. Aí não tem jeito mesmo da gente fazer a Golden Hour. É sempre importante prezar pela saúde da criança primeiro, mas a Lo- grande maioria dos partos, o bebê nasce bem e essa primeira avaliação pode ser feita no colo da mãe ou no colo do Uhum. pai, né? A gente Uhum. coloca ali o esteto, deixa a criança ali no colinho da mãe, só dá uma olhadinha na frequência cardíaca, ver se a respiração tá ok. E depois, passado a Golden Hour, passada a primeira hora, a amamentação, passado esse tempo, aí sim a gente leva, aí a gente pesa, a gente Uhum. mede, examina com mais detalhe, né? E aí faz as Uhum. intervenções que forem necessárias ali no bebê. Mas isso não precisa ser Uhum. feito na primeira hora de vida, né? Uhum. Exatamente. Gente, se vocês E tiverem alguma pergunta, vão mandando aí pra gente, que aí ao longo da live a gente vai respondendo para vocês participarem é, também. Então fiquem à vontade aí para mandar exatamente. as perguntas. Já entrou bastante gente aí, pode ir mandando aí que depois a gente vai interagindo. É, então vamos. Vamos para a segunda pergunta aqui, ó. Uhum. Vamos falar um pouquinho, então. Bom, o bebê nasceu, a gente tentou fazer a Golden Hour, ele amamentou na primeira hora, que é o nossa estrelinha de ouro, né? A gente sempre tenta estimular os bebês a amamentarem na primeira hora de Uhum. vida, porque isso garante, não garante, né? Mas isso aumenta a chance do sucesso da amamentação depois. Com Esse bebê certeza. foi para casa, né? E aí a gente está passando por uma fase bem delicada. A gente chama essa fase até os 3 meses mais ou menos sobre de estrogestação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrogestação. O que que é a Uhum. estrogestação? O que que esse bebê necessita nessa fase? Então, a esterogestação é uma coisa que, assim, muita gente não entende. Eu falo muito, não sabe o que que é, mas praticamente, assim, todas as mães passam por essa fase, né? Que é a gente chama de esterogestação, é o gestar fora do útero, né? Nos primeiros meses, a teoria da esterogestação fala que é por volta dos 3 primeiros meses, que a criança ela não entende que ela nasceu, né? Então o bebê tá lá dentro do útero, todo fechadinho, num ambiente, né, que tá quentinho, tá gostoso, tá confortável, é, ele
assim, não está sendo alimentado o tempo inteiro, né? Através da placenta, tá nadando ali numa piscina de líquido, tá? Quentinho. Exatamente. Ouve ali os barulhos, né? Os sons de dentro do útero, ouve a voz da mãe, as batidas do coração da mãe, né? Sente o ritmo do coração da mãe, e aí do nada essa criança nasce. E aí enchem ela de roupa, eu falo, né? Enchem ela de roupa, jogam ela dentro de um berço, e aí ele começa a pensar, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Cadê minha mãe? O que é que aconteceu, né? E aí todo mundo começa a achar que assim, que tá acontecendo alguma coisa errada. Mas nossa, mas tá sofrendo muito de cólica e tá sentindo alguma dor porque se espreme, porque chora demais e tudo. Aí eu sempre falo para as mães, eu falo assim, entende que seu bebê ainda não entendeu que nasceu. Ele só conhece você, ele estava dentro da sua barriga, ele passou aí 38, 39, 40 semanas, né? Mais ou menos o Sim. tempo de gestação. Dentro da sua barriga, ele só conhece você, ele só conhece o seu cheiro, ele só conhece, né, o ambiente de O dentro do som do útero, seu útero, o né? som, exatamente. Então, a criança não conhece o mundo externo. E aí é por isso que eles choram mesmo, eles estão achando estranho, tá ali dentro aqueles tecidos de roupa incomodando e tudo. Então, durante esses meses, né, de adaptação, existem coisas que a gente pode fazer para poder acalmar a criança, que vão relembrar, né, fazer com que ela remeta à vida intrauterina, que é amamentar em livre demanda, né, peito o tempo todo, porque a criança ainda dentro da barriga, ela já começa a ter os reflexos de sucção. Reflexo Então, primitivo, né? exatamente. Então, ter o amamentar livre demanda, porque estar com esse bebê no peito é deixar que essa criança tenha contato com a mãe, né? Que é o que o neném precisa. Pensa, ele estava dentro da barriga, então ele vai sair da barriga e vai pro peito para poder continuar em contato, né? A amamentação, colo livre, colo não vicia recém-nascido, colo não estraga recém-nascido, tá? Não tira da sua cabeça, fala assim, as mães que estão aí ouvindo, tira da sua cabeça que, quem tá te falando que vai estragar, que vai viciar, aproveita, fica com o seu neném no colo, aproveita essa fase. Eles crescem muito rápido e o bebê precisa disso, eles precisam de contato. Os slings, né, com os carregadores de pano, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ficar com o bebê, né, pele a pele, com os carregadores é bem interessante, esse contato também ajuda bastante. Pode fazer também banhozinho de ofurô, porque aí vai ajudar a criança a remeter ao meio líquido em que ela vivia, né? Eles gostam bem. Tem a maneira segura, né? Os baldes indicados, tudo. Charutinho, né? Para poder carregar o bebê, segurar o bebê, não tanto para poder dormir, mas para poder segurar o neném, né? Enroladinho, fazer um charutinho, eles se acalmam. Os sons do útero, né? Colocar os barulhos. Tem bastante no YouTube, tem aplicativo também. Ruído branco, né? Sobre sons do útero que a gente pode colocar para a criança ouvir, que eles acalmam, porque dentro da barriga não é silêncio, a criança ouve barulho o tempo todo. Então, são coisas que a gente pode fazer durante esses meses para poder estar acalmando esse bebê. Por quê? É entender que o choro dessa criança nem sempre é fome, nem sempre é cólica. Às vezes é só porque tá querendo colo mesmo. Entendeu? A criança precisa desse contato. E é isso que às vezes deixa muitos pais desesperados, que falam assim, nossa, parece que o berço tem espinho. Espinho. Coloca, a criança chora, pega, fica quieto. Fala assim, mas gente, mas estava dentro da barriga, ué. O que ele estava acostumado era em ficar em contato com essa mãe, né? Eu costumo dizer que se as crianças, os Hum. bebês já nascessem prontos para ficar fora do colo, eles nasciam igual outros mamíferos andando. Mas É, bebê é totalmente dependente da gente. A natureza não faz as coisas à toa. A criança não anda, não sabe falar. Ela quer mesmo o aconchego do colo, não tem jeito, né? Outra coisa em com relação à livre certeza. demanda, é importante dizer que assim, o estômago do bebê, quando ele nasce, é muito pequenininho, né? Então, essa história Uhum. de mamar cada 3 horas tem nada a ver, já é totalmente ultrapassado.
Os Uhum. bebês, alguns bebês que têm mais risco de fazer hipoglicemia, como bebês prematuros, enfim, nos primeiros dias de vida ali vão precisar talvez serem acordados aí para mamar. Mas tirando isso, é totalmente livre demanda. Então o bebê vai regulando quantas vezes ele quer mamar. E na maioria das vezes ele vai mamar antes de 3 horas, né? Porque o estômago Uhum. dele é bem pequenininho. Pensa que é mais ou menos o tamanho do punho dele fechado. Cabe ali uns 20, Uhum. 30 ml. Então é bem pouquinho mesmo, né? Uhum. Então o bebê vai precisar mamar mais vezes. Isso é totalmente natural. Então não é que o seu bebê quer Uhum. só peito, não é que o seu leite não sustenta, não é que você está fazendo alguma coisa errada. É simplesmente porque é um bebê que até os 3 meses, mais ou menos, né? É um bebê de altíssima demanda, é um bebê que depende totalmente de você. Se você deixar seu bebê ali jogado, ele vai morrer de fome, vai morrer de frio. Então, é um mamífero que nasce totalmente dependente do ser Dependendo. humano, da mãe, né? Então, Uhum. a gente precisa entender que essa fase demanda mesmo da mãe, vai ser difícil, vai privar um pouco de sono, isso vai acontecer. Mas se vocês estudarem, se prepararem para essa fase, tenho certeza que vai passar mais fácil, né? Com certeza. E aí, pegando o gatilho na questão do sono, vamos falar um pouquinho sobre a questão de rotina de sono, né? Que a gente começa a ficar um pouco desesperado e quando que, se é possível fazer uma rotina de sono, como que a gente adequa os bebês, né, à nova realidade, a questão do ciclo circadiano, quando que isso começa a ficar um pouco mais regulado neles, que é o que todo mundo quer saber, né? Ai, doutora, quando que vai começar a Não dormir? dorme. Exatamente. Eu troco o dia pela noite. É. Essa fala é super comum. Bom, falar então um pouquinho do sono, assim, o sono do bebê varia bastante, né? Os 3 primeiros meses é difícil a gente estabelecer uma rotina assim muito regradinha. Até os 3 primeiros meses acaba que a coisa fica mais bagunçada, mas isso não significa que você não pode estabelecer uma rotina desde o primeiro dia que seu bebê nasce. Porque a rotina faz bem para todo mundo, né? Desde que você respeite as vontades do bebê, a rotina da sua casa vai fazer total diferença na organização do sono mesmo, né? Então, o que ela falou do ciclo circadiano, isso é muito importante. Desde o momento que a gente nasce, a gente precisa regular nosso ciclo circadiano. O que que é isso? É a gente se expor ao sol durante o dia. Então, o bebê precisa tomar sol, não só para produzir vitamina D, não só para tirar o amarelão, que nem sempre resolve, né? A gente sabe que muitas Uhum. vezes tirar a icterícia, o banho de sol não vai fazer nada Não. com ela. O bebê precisa ser exposto ao sol justamente para ele saber a diferença de dia e de noite. Um bebezinho recém-nascido, ele vai dormir em média de 16 a 18 horas por dia. Claro que varia, né? Então o bebê vai Uhum. dormir muito mais tempo do que ele vai ficar acordado. Só que se ele entende que aquele momento é dia e ele sabe que a hora que está escurecendo é noite, ele vai regular a produção hormonal. E a produção Uhum. hormonal é fundamental para o nosso sono. Então a gente vai começar a produzir melatonina, ali o hormônio do sono, por volta das 6, 7 horas da noite, que é quando o Sim. sol está se pondo. Então, quando o bebê é exposto ao sol, o cérebro dele consegue entender que é dia e consegue entender que é noite e começa a produzir hormônios. Então, primeira dica é: coloque seu bebê durante o dia no sol. Para a produção de vitamina D, o sol mais forte é melhor. Isso só que tem que Uhum. tomar cuidado com a pele, claro, né? É Sim, para importante não não queimar, né? ficar lá queimando a pele, mas é Uhum. importante, muito importante, expor essa criança ao sol. Outras dicas que eu dou em relação à rotina é sempre ter aquela rotininha do sono, né? Um bebezinho pequenininho vai dormir ali por volta de 7, 8 horas no máximo, estourando. Então, Uhum. começou ali no final da tarde, você pode incluir na rotina, isso cada pai vai determinar o que é melhor, né? Mas incluir uma rotininha de sono. Então, um banho relaxante, colocar uma água morninha. Muitas vezes a criança adora ficar ali na água morninha, ou Uhum. até mesmo no chuveiro com os pais, vai depender aí de como vocês gostam de fazer. Já reduz a luz da casa, então zero luz, bem baixinha a luz, tela, celular, televisão, tudo Zero, né? desligado, Uhum. silêncio. Já começa a preparar esse bebê para o sono. Talvez ele não durma Uhum. nos primeiros dias, talvez demore um pouco para ele se adaptar, mas se a gente não cria essa rotina, fica difícil, porque fica tudo bagunçado, a gente perde o rumo das coisas, e aí você vai olhar no relógio, já é meia-noite, a criança não dormiu ainda. Então é importante que a gente, desde o começo, comece a criar essa rotina. Tem Uhum. lugar certo para o bebê dormir? Não tem. Tem gente que gosta de cama compartilhada, né? A gente pode falar É, um pouquinho depois sobre isso. sim. Tem gente que gosta de colocar a criança no berço. Existem algumas formas de fazer cama compartilhada de um jeito mais seguro, né? Para que o bebê não durma Uhum. ali entre o pai e a mãe. Não sei qual que é a sua opinião em relação a isso, mas eu gosto bastante, Também por exemplo, gosto. das camas Uhum. anexas à cama da mãe, aquela Uhum. caminha
que você coloca do lado, porque isso Uhum. facilita a amamentação livre demanda durante a noite e garante Uhum. uma certa segurança do bebê, né? A Uhum. Sociedade Brasileira de Pediatria indica um quarto compartilhado, pode ser com um Uhum. berço dentro do quarto ou com essa cama anexa até os 6 meses de idade. Mas isso varia um Uhum. pouco aí de cada pai, mas essa rotina do sono é muito importante. Então, mesmo que você não tenha sucesso nos primeiros dias, nas primeiras semanas, é importante que você tente manter essa rotina. É sempre bom também a gente tentar identificar as janelas de sono dessa criança durante o dia. O que é janela de Sim. sono? É um período que o bebê fica bem acordado. Quanto menor Uhum. o bebê, menor esse tempo. Então, muitas vezes um bebê recém-nascido, ele fica meia hora, 40 minutos acordado e já vai dormir de novo. Então, é importante a Uhum. gente tentar, como pai, reconhecer esses sinais de sono já no comecinho para a gente já abaixar a luz, colocar ele num lugar mais tranquilo, já garantir ali um ambiente de sono adequado. Porque essa história de que bebê que fica acordado durante o dia dorme melhor à noite é mentira. A gente precisa Mentira. fazer com que ele durma bem durante o dia para que ele tenha um sono reparador à noite. Então a gente Uhum. precisa garantir essas sonecas de forma adequada, né? E assim, que eu pensei, por exemplo, às vezes se saiu da rotina da criança, assim, final de semana, alguma coisa assim, e aí passou mais tempo acordado e tudo, aí os pais mesmos relatam que, nossa, teve uma noite muito mais agitada, foi muito mais difícil de dormir, porque isso acontece mesmo. Se a criança passa um dia agitada, ela vai ter uma noite mais agitada. E, assim, perceber a questão do cortisol e da melatonina, né? Os próprios pais começam a perceber, nossa, 6:30 da tarde o bebê tá super irritado, não Hora quer da bruxa. nada, exatamente. Não quer nada, nada tá bom e tal. Melatonina lá nas alturas. E aí, 6 da manhã, 5:30, 6 horas da manhã, a criança tá Acorda. bom humor nas alturas, né? Que é os Cortisol. picos de cortisol, exatamente. Então, os pais mesmo relatam isso, e aí eu sempre explico para eles, né, que a gente tem que ir adequando isso e fazer a rotina. Não quer dizer que a criança vai dormir mesmo, nos primeiros meses demora um pouco, mas quem consegue ir adequando isso, depois no decorrer dos meses, aí por volta de 8, 8:30, a criança já dorme mesmo. Vou responder só duas perguntinhas aqui que mandaram, ó. Em Uhum, relação ao Golden Hour, se como que solicita? Aline, uhum, você pode incluir isso no seu plano de parto, tá? Então você pode incluir os cuidados com o recém-nascido, pedir para ter a Golden Hour, ou quando você internar para fazer o parto, se você contratou um pediatra, ele já vai saber das suas vontades para receber o bebê, ou se for o pediatra de plantão, o neonatologista que está no plantão, é interessante que você converse com ele antes do parto, falar os seus desejos. Ó, eu desejo que eu ter a Golden Hour, eu desejo ficar com meu bebê assim que ele nascer. Você explica isso para ele. uhum, É, existem alguns protocolos dos hospitais, né? Talvez a Letícia possa falar um pouquinho mais sobre uhum, isso. Mas, assim, a maioria das maternidades hoje em dia preza por um parto humanizado. E isso, com uhum, certeza, é um dos itens fundamentais para garantir um parto é, humanizado. Então, ou você uhum. coloca isso no plano de parto, ou você conversa com o pediatra que vai receber o seu bebê, né? Tem mais Se alguma for, pergunta? se for um pediatra que já tiver sido combinado antes, né, isso acaba ficando mais fácil, bem mais fácil. Bem mais fácil, né? É, E a Simone, acho que é a Simone, perguntou se o pai também pode ficar bastante tempo com o bebê no colo quando recém-nascido. Com certeza. Já certeza. que o pai não tem o peito, né, que acalma tanto os Uhum, bebês, o contato pele a pele com o pai é fundamental. Então, o pai pode por isso, pode não, deve colocar sling, botar a uhum, criança no colo, fazer a criança dormir. Isso é fundamental para garantir o vínculo também, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que a participação do pai é fundamental nesse vínculo com a criança. E colocar o bebê no colo do pai é uma das formas que mais aproxima, né, com a pele. Porque a mãe tem esse uhum. apego do peito, mas o pai É, pode usar outras estratégias aí para colocar o bebê pertinho, né? com certeza. Vamos seguir, então, que a gente abriu a caixinha de pergunta, apareceu sobre a questão da higiene natural. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é, se é possível fazer desde recém-nascido, da maneira mais correta, os benefícios. Tá. Assim, eu confesso, eu não conhecia como esse nome, eu conhecia é, falando de outra forma, mas aí Entendi. agora já fiquei conhecendo o É, já. termo.
A higiene natural, na verdade, é uma medida milenar, né? Não é nenhuma Uhum. novidade, assim. Desde Uhum. tempos antigos, as pessoas colocam os bebês em Uhum. posição mais fisiológica para evacuar. Então, para quem não sabe, a Uhum. higiene natural é quando você posiciona o seu bebê, geralmente de cócoras, segurando a perninha assim, apoiado as costas em você, você segura a perninha Uhum. dobradinha. O que que acontece com a higiene natural? Você retifica o reto, você deixa ele Uhum. retinho e você facilita a liberação, o relaxamento do esfíncter anal e facilita com que esse bebê evacue. Então, Uhum. o propósito da higiene natural é tornar a evacuação mais fácil, mais fisiológica, né? Uhum. Quando a gente tá fazendo um cocô, a gente tenta às vezes dobrar a perna, apoiar o pé. Isso é uma Uhum. posição inconsciente, consciente, que Sim. facilita, na verdade, a evacuação. Então, nada mais é do que respeitar esse momento. Não é desfraude precoce, não tem nada a ver com isso. O bebê vai Uhum. continuar usando a fralda, afinal de contas, ele não tem controle esfinteriano, né? Ele não tem Uhum. desenvolvimento suficiente para controlar o esfíncter, mas na verdade é um facilitador. Então, você pode posicionar a criança ou com a fraldinha aberta, soltar a fraldinha e deixar a fraldinha mais solta e deixar a criança fazer cocô ali, sem que a fralda fique grudada ali no bumbum, porque isso é uma das coisas que atrapalha na hora da evacuação. Uhum. Então, ou você pode colocar, tirar a fralda, colocar um piniquinho embaixo. E aí as mães vão. É que é bastante coisa para falar, mas resumindo, assim, as mães vão aos pouquinhos percebendo os sinais de cocô, os sinais de xixi. Uhum. Cada bebê vai demonstrar os seus sinais. Então, pode ser irritabilidade, pode ser começar a soltar pum, pode ser começar a se contorcer, fazer força. Às vezes, Uhum. muitas vezes, quando o bebê tá mamando, ele faz cocô, né? Porque ativa o reflexo Uhum. gastrocólico. Então, o bebê Uhum. mamou, joga um sinalzinho lá pro cérebro falando que precisa esvaziar o que tá lá embaixo. Ativa os Isso. movimentos peristálticos do intestino e vai fazer com que esse cocô desça. Então, nessa hora, Uhum. mesmo no peito, você pode posicionar o bebezinho e fazer com que ele faça cocô. Às vezes ele só solta pum e também tá tudo bem, isso alivia, tá? Uhum. Então, é um aprendizado, na verdade. Pode ser feito desde o nascimento. Os bebês, assim, no meu consultório eu tenho bons resultados. Às vezes no consultório mesmo, eu posiciono o bebê e o bebê já solta pum, já faz Sim. cocô, já dá uma aliviada, Uhum. entendeu? Então é Uhum. simples, é uma questão de observação. E assim, benefícios, né? Bebê fica menos constipado, o bebê tem menos cólica, o bebê Uhum. evacua menos vezes porque você esvazia toda a ampola retal de uma vez, né? Faz Uhum. mais cocô, não fica fazendo cocô tão picadinho, diminui a assadura, porque a maioria das vezes o bebê não faz cocô na fralda, então não fica com a Não pele fica com em contato contato, com né? cocô. Então Uhum. é bem basicão, assim. Tem depois uma live lá no nosso Instagram, no Facebook também, e no canal do YouTube, se alguém quiser saber mais informações, mas é mais um basicão, assim. Eu acho muito Uhum. bacana porque não é nada forçado, é totalmente natural e é só uma questão de perceber que a criança quer fazer cocô e colocar ela na posição. Eu acho que é Uhum. bem benéfico, assim. Ninguém precisa tirar fralda, não é nada antecipado. Uhum. E. Letícia, uma pergunta que mandaram aqui em relação à livre demanda. A amamentação Uhum. livre demanda. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Explicar um pouquinho o que que é? Então, a livre demanda é exatamente entender que não existe, assim, não existe horários rígidos, né? Entender que o bebê, ele vai mamar a hora que ele quiser, o tempo que ele quiser, né? A gente não fica estipulando quantidade de tempo para esse neném ir no peito, da maneira como ele quiser, entendeu? E isso cada bebê faz de um jeito. Então, assim, tem bebê que fica um tempão no peito, e tá tudo certo. Tem criança que mama rápido e dorme rápido, mas se o ganho de peso, o desenvolvimento, né, ponderoestrutural tá indo ok também tá tudo certo. Olha que a livre demanda cada bebê a gente vai observando na prática que funciona de uma maneira. E o importante de entender a livre demanda é exatamente isso. Entender que é livre. Quem determina é a criança, não é a mãe, né? A gente não tem que estipular rigidez de horário, 3 em 3 horas, isso não existe. Eu explico para as mães um pouco assim. A gente estipula horário para a criança se alimentar quando, por exemplo, a criança está internada, né? Se essa criança está na UTI, alguma coisa assim, a equipe de enfermagem é que vai alimentar e tudo, então a gente tem que estipular os horários. Agora, se essa criança tá com a mãe,
tá em casa, e aí a criança tá com 2 horas, tá berrando, você vai deixar ela ficar berrando? Vai ficar esperando uma hora, né? Claro que É, não. não, não tá na hora ainda. Isso não existe. Assim, tem, e olha que ainda existe pediátrica até hoje, ainda fala pra fazer dessa forma, E entendeu? principalmente bebês pequenos, né? Eles mamam É. mais vezes, eles mamam cada 1 hora e meia, duas Muito, horas. muito. E aí, assim, a criança se submeteu, às vezes, por exemplo, fez uma vacina, e, doeu, quer mamar. Se submeteu a alguma coisa que gerou um estresse, entendeu? Até no consultório mesmo, assim, a gente tira a roupa, examina eles ficam, né, choram, ficam um pouquinho estressados. Estressados. E aí depois a criança quer o quê? Quer mamar, lógico, né? O peito não é só fome. Peito é aconchego, enfim, é aliviador, é tudo. É Então, prazer assim, pro bebê, né? exatamente, sugar para criança é prazer. Então, jamais, isso não existe. Tem que deixar a criança mamar a hora que ela quiser, né? Não ter os horários rígidos, entender os sinais de fome também é extremamente importante, né? Eu, como falo sempre isso para as mães, para poder, assim, não esperar a criança esgoelar também para poder colocar no peito, porque fica mais difícil, o bebê muito irritado é mais difícil de ter uma pega correta e assim começar a entender. A criança já está começando a acordar, querer colocar a mãozinha na boca, Foi, né? virar o rostinho de lado, abrir a boquinha e tudo, já está dando sinais. São os sinais precoces de fome, né? E os sinais tardios é o choro desesperado mesmo. A gente não precisa deixar chegar nisso. E a questão do acordar ou não acordar para mamar, né? A gente falou disso também. Principalmente essa dúvida é muito comum nos recém-nascidos mesmo. Quem mais me pergunta sobre isso, doutora, tem que acordar? Não tem que acordar? Eu falo que isso é bem individualizado. Não é uma conduta para todo mundo. Então, eu falo para cada mãe, para cada bebê, tem uma orientação. Por quê? Isso a gente tem que levar em consideração se essa criança tem algum risco, se não tem, se como que tá, se perdeu muito peso, se não perdeu, se, né, se tá em recuperação do peso de nascimento, enfim, em que fase que estão as coisas, né? Se como que tá a produção, enfim, e tudo isso a gente consegue perceber na avaliação da criança. Se é um bebê que tem risco zero, não tem nenhum, bebê de termo, nasceu aí mais de 3 quilos, tá tudo bem, não perdeu muito peso, tá tudo indo tranquilo, essa mãe teve a pajadura, tá com a produção boa, não tem problema nenhum, assim, tudo tá liso, lindo, maravilhoso, gente, não precisa. Eu falo, a criança dormiu bem, aproveita e dorme também, entendeu? Não, É por isso que é tão importante a consulta com o pediatra nas primeiras semanas de vida, né? Justamente para com garantir que certeza. tá indo bem, que o bebê recuperou o peso de nascimento, É. porque daí você vai ficar Eu mais faço sete tranquila. dias. Assim, não, Até 7 dias também recomendo. E eu não- costumo falar, Letícia, que a amamentação livre demanda é libertador. Você não precisa ficar é, olhando o relógio, você não precisa contar quantos minutos o bebê exato. mamou, você não precisa botar aplicativo ali. Às vezes é bom você saber que peito que você deu, assim, pra variar, mas assim, Uhum. é mais fácil, é mais simples. Às vezes a gente complica muito a maternidade, a gente quer cumprir horário, a gente quer botar tudo anotadinho. E a amamentação livre demanda é livre, justamente. Você se Exato. liberta dessa obrigação de ter que ficar contando no relógio, de ter que ficar contando quantos minutos em cada peito o bebê mamou. Ele vai mamar a hora É, que ele quiser, o peito que ele quiser. E não tem é, essa história de leite posterior. A gente sabe hoje em dia que o é. bebê. Claro que um pouquinho do leite anterior é mais rico em proteína, o leite posterior é um pouquinho mais rico em gordura, mas a gente Uhum. sabe que enquanto o bebê mama, essa mama tá produzindo leite, né? Misturando. O leite, o peito é fábrica, não é estoque. Então, enquanto Sim. o bebê tá mamando, a mama tá produzindo leite. Então, essa Uhum. história de tem que esvaziar uma mama inteira, tem que dar outra, muitas vezes não precisa. Uhum. Você pode dar a mama que você acha que tá mais cheia ali no momento e tá tudo bem, né? Sem muito Uhum. estresse. Uhum. Com certeza. E, assim, uma coisa que sobre a questão da livre demanda também. Falo que as mães, assim, vocês vão aprender e vão entender o que é que o bebê está solicitando. Se essa criança, precisa ficar trocando de peso, doutor? Não sei.
o seu bebê vai te falar, né? Se precisa ou não. Porque se a criança mamou, você sentiu que esgotou aquela mama ali, né? E ele tá chorando, Da ai, outra. talvez ele quer a outra, né? É, Agora a criança mamou, ela soltou e dormiu, beleza, não precisa dar as duas, né? é. Então não tem essa coisa de ficar, tipo, ai, mamou tantos minutos nessa aqui, agora tem que passar pra outra. É libertador mesmo e tem que ser feito dessa forma. E assim, as pessoas, as mães, né, que realmente vão fundo assim na livre demanda e levam a amamentação de forma leve, a gente percebe que vai tudo bem, né? A criança vai ganhando peso, vai desenvolvendo super bem e vai dando tudo certo. Não é Enfim, eu verdade. acho que a questão da tranquilidade da mãe, da segurança, a mãe tá acreditar, né, que tá dando certo, acreditar no profissional, acreditar nela mesma, Ter é uma os rede de segredos, apoio, né? assim. Sim, com certeza. É os Pros, segredos pro pros... sucesso. A Tem uns amamentação homens. É um assunto infindável. É Dá uma live verdade. só disso. Só disso, Então, com a certeza. gente vai falar. Teve uma pergunta aí sobre a pojadura, né? A pojadura é a descida do leite. Acontece mais ou menos aí em torno de 72 horas, 72, 96 horas. Às vezes tem mãe que demora um pouco de tempo a mais, que é assim, o primeiro leite que vai vir é o colostro, né? Assim que o bebê nascer, nos primeiros dias, é o colostro que é o primeiro estímulo. E depois vem a apojadura. Algumas mães acontecem de forma mais precoce, assim, até o terceiro dia, e outras demoram um pouco mais, assim, às vezes até em uma semana. Mas é quando a mãe sente que a mama encheu, ficou quente e tem aquela. Senti que o leite desceu mesmo, assim, que a gente fala, que aí vai vir o leite de transição, né? Aí depois do leite de transição é que começa a vir o leite maduro. A pojadura é exatamente isso. E Seria lembrar mais. que a pojadura, ela Uhum. é o processo totalmente fisiológico, né? Que muitas vezes Uhum. as mães acham que o bebê não tá mamando o suficiente nos primeiros dias, mas a natureza também não faz as coisas à toa. Aquele leite, aquele colostro, a maioria das vezes é suficiente para o bebê se nutrir, né? Então é pouquinho leite, é pouquinho mesmo, o volume é baixo, mas é o suficiente para aquele bebê, para cada bebê. Então, muitas vezes a gente acaba introduzindo complemento, fórmula de forma desnecessária para um bebê que Uhum. tá mamando bem, que tá pegando bem, e introduzir fórmula nesse momento aumenta muito a chance de desmame, aumenta a chance de alergia. Então, é bem importante a Uhum. gente entender que esse momento da apojadura vai chegar e aí você vai começar a produzir mais leite, o bebê vai ficar mais satisfeito, mas que esses primeiros dias o colostro é totalmente suficiente, senão Pronto, a natureza tinha criado mamadeira para todo mundo, né? Mas não criou. com Então a certeza. gente tem que lembrar disso também. Sim, e também Perguntaram. assim, aí nessa hora que é importante saber sobre a esterogestação, né? Que, ai, eu tô, o colostro é suficiente, que a criança tá chorando. Lembrar, esse neném não tá chorando só de fome, não é isso. Vamos entender por que que esse bebê chora. É verdade. Perguntaram sobre a questão de arrotar. Bebê que mama peito não precisa toda mamada. Aí a questão também de perceber o bebê. Se a criança está irritada, às vezes está um pouco incomodada, pode ser que ela está querendo. Mas se a criança tem se a pega está correta, se está tudo bem com a questão da pega posicionamento, geralmente peito não precisa. Os bebês mamam, dormem. O importante é colocar de barriguinha para cima, sempre de barriga para cima. Tem gente que ainda acha que é de lado, não é, gente. E não precisa. Também é libertador isso, porque já teve várias mães que falavam, nossa, de madrugada eu ficava um tempão segurando a criança. Mas é só peito, tá? Mamadeira precisa. Muitas vezes o bebê acaba até Uhum. acordando quando você coloca ele para rotar, né? Sim, Então, a forma de sucção, gente, o bebê ele faz uma pega tão brilhante que ele um faz uma vácuo. pressão negativa no peito. E aí Uhum. ele vai sugar, na verdade, por diferença de pressão. E com a Uhum. linguinha ele faz todo o movimento, então ele engole pouco ar. Se a pega tá adequada, o bebê quase não engole ar, né? Então, na maioria das vezes, realmente ele não precisa rotar. Eu só falo assim para colocar para rotar os bebês que regurgitam muito, que tem mais risco de sufocamento, Uhum. né, de refluxo, Uhum. mas isso é a minoria. A grande maioria dos bebês
mamam e às vezes dormem no peito, Dorme. né? Então você não Uhum. precisa botar o bebê aqui, acordar o bebê para depois colocar ele para dormir. Já deixa ele Uhum. dormindo ali. Você pode, de barriguinha para cima, você pode até virar a cabecinha, caso ele regurgite, ele não vai aspirar, né? Então deixa a cabecinha virada, barriguinha para cima e viva feliz e durma enquanto ele tá dormindo também. Exatamente. É, Mandaram umas perguntas aqui no grupo, deixa eu ver. Ah, tá. Ela perguntou sobre paracetamol. Acho que isso é bem individualizado, tá? Acho que não é nosso objetivo aqui hum, prescrever nenhuma medicação, não. Depois, se você tiver é, alguma dúvida, põe lá na caixinha do Criança em Crise que eu respondo. Vamos focar aqui nas, tá. nas perguntas. Ô, Lei, quer falar um pouquinho sobre limpeza do coto umbilical? Que foi uma dúvida que mandaram aqui pra mim. Uhum. Como é que limpa o Então, umbiguinho? isso. E assim, é uma coisa que todo mundo tem pânico, é contar do coto umbilical, né? A gente não precisa ter medo. O coto umbilical é o quê? O que a gente vai entender? Que ele é um conjunto de vasos, né? É uma artéria duas veias que liga o bebê na placenta. Então, o bebê é nutrido através da placenta. E aí, na hora que a criança nasce, a gente clampeia, né? E fica aí um restinho desse conjunto de vasos. Então, aquilo ali é um tecido morto. Então, ou seja, clampeou, cortou, parou a circulação ali. É um tecido morto, não tem inervação, não tem nervo, ou seja, a Não criança dói? não sente dor naquilo ali, tá? Às vezes eles se incomodam um pouco quando a gente mexe, porque a questão às vezes o álcool ser gelado, a água gelada, enfim. Mas, então, aí sobre a questão da limpeza, é um pouco controverso, assim. Eu oriento fazer a limpeza com álcool 70 e com o cotonete. Não ficar assim, tipo, jogando o álcool no umbigo e levemente limpando com o Em volta, cotonete assim, na base do todo umbigo, né? na base e descolar mesmo, limpar todo o coto, né? Todo o comprimento do coto e sempre secar depois, porque É, às vezes o que acho que isso é o mais acontece é deixar úmido, né? E o que acaba demorando a queda, ou então acumulando secreção ali, é a questão da umidade. importante. Então, é mais importante do que passar o álcool, né? Enfim, na hora de dar banho na criança, água e sabão mesmo, o sabonetinho que estiver usando no bebê, mas sempre deixar sempre bem sequinho. E assim, não precisa passar álcool em toda a troca, porque a umidade excessiva, ela acaba atrasando um pouco a queda mesmo. Então, eu geralmente aí oriento aí no máximo umas 3 vezes por dia. E vai tudo bem, é uma criança ou outra que às vezes demora um pouco de tempo mais para poder é, cair, porque o coto é um pouco mais grosso. Tem alguns cotos que são bem mais grossos mesmo, demora um pouco de tempo mais, mas geralmente fazendo dessa forma todos vão ok, assim, caem Não, bem, no né? tempo Eu também. normal. Mas existem países, outros países, né, fora do Brasil, que orienta não passa nada. Só água e sabão, né? Já li os Só, estudos sobre isso. E Inclusive, diz eles que falam dá que às tudo. vezes o É, álcool irrita um pouco a pele, né? Tem isso. O é, importante, eu acho que o mais importante é manter seco, viu? exato. Manter limpinho e Exato, manter eu seco, também acho. porque a É, umidade ali predispõe a infecção. E infecção de umbigo é coisa exatamente. séria, Sério, né? Então, assim, eu já tive relatos de mães que me seguem, que moram em outros países e que falou que quando o bebê nasceu, mora tipo, em algum país da Europa, falaram que não era para fazer nada, era só para lavar com água e sabão e manter seco e também caiu super rápido. Então, assim, ou seja, experiência de outras pessoas. Aqui eu oriento limpar com álcool, mas assim, manter seco, porque realmente ficar acumulando secreção ali não dá certo. Começa a dar secreção fétida e É pode verdade. infeccionar e a coisa fica séria. Ó, a sua xará, a Letícia, mandou aqui, ó. Com quanto tempo o bebê começa a sentir cólica, dor de barriga? Meu neném tá com Hum, 6 dias. Letícia, normalmente as cólicas, elas acontecem nas primeiras 2 semanas, tá? Que é quando o leite de transição vira um leite maduro. Lembrando que o bebê, o intestino do bebê é muito imaturo, né? Então ele tá aprendendo ali, ele não recebeu nada ao longo da gestação e agora é que ele começou a receber leite, que ele tá tendo que uhum, digerir. Então, a gente sabe que essa imaturidade do intestino do bebê
pode provocar algumas cólicas. Mas também tem o fato da cólica ser multifatorial. E a gente também não tem nenhum milagre, nenhuma coisa que sara a Não. cólica, né? Isso é um processo Uhum. que acaba sendo natural. Existem algumas coisas para fazer, eu oriento normalmente. Tem até um destaque no meu Instagram sobre cólica, né? Massagem de xantala com olhinho, o Uhum. banho de ofurô que a Letícia falou, às vezes acalma muito o bebê numa água morninha, o Uhum. sling, o peito, o colo, o Sim. charutinho, a Uhum. bicicletinha, a massagem, né? Muitas e muitas vezes só essas medidas não, todas Uhum. essas medidas são suficientes para melhorar a cólica. Aí Uhum. remédios normalmente eu costumo individualizar no consultório, mas assim, analgésico, remédio para gases, muitas vezes tem muito efeito colateral e é uma doença tão natural, né, que vai passar. Eu não gosto de ficar medicando, não. Eu prefiro fazer todas essas medidas e orientar bastante os pais. Pais que estão orientados, que sabem o que esperar desse bebê, normalmente vão mais tranquilos. Lembrando que nem todo Uhum. choro é cólica. Lembrando que muitas vezes o bebê chora porque ele tá com sono, porque ele tá com a fralda suja, porque ele tá com frio, Uhum. porque ele tá com calor, né? Às vezes a gente encapota o É. bebê, bota um monte Sim. de roupa, a criança tá lá suando, e aí você tá achando que ele tá chorando porque tá com cólica. Muitas vezes não é. Então, tentar descartar todas essas coisas primeiro, fazer essas coisinhas que eu falei dessas medidas. Eu não sei se a Letícia tem alguma coisa para complementar. Entender a extragestação, né? É isso, a criança estava dentro da barriga. Ela não entendeu ainda que ela nasceu, entendeu? Acho que quando começa a absorver essa ideia, né, de que o bebê estava dentro do útero, ele não entendeu que ele está aqui fora e tudo, é, as coisas começam a ir ficando mais leves. E, assim, a questão da segurança da mãe, isso interfere muito também. A ansiedade da mãe, Tu transmite a pro mãe bebê, né? nervosa, o estresse, um ambiente estressante, tudo isso acaba transmitindo e a criança sente bastante, assim, É, interfere é isso muito. mesmo. A Fabi perguntou se é necessário travesseiro para bebê de 1 a 2 meses. Não! Não. Travesseiro. Ah, eu já vou aproveitar e falar rapidinho de cama Ah, segura. Rapidinho, uhum, então. Pode uhum, ser? É, uhum, Fabi, travesseiro é só a partir de 2 anos. Bebê não precisa exato. de travesseiro. Lembrar que a cabeça da criança é maior proporcionalmente do que de um adulto. Se a gente coloca um travesseiro, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai prejudicar o pescocinho. Além disso, o travesseiro aumenta a chance de sufocamento. Então, o travesseiro não é para ser colocado. Para alguns bebês que têm refluxo, em alguns casos, você pode elevar o colchão, colocar alguma coisa embaixo do colchão, deixar o colchão um pouquinho mais elevado. Mas os artigos recentes de refluxo nem falam muito para fazer isso, mas aí cada caso é um caso. Em relação à cama segura, gente, berço seguro é bebê, colchão e lençol, nada mais. Então, o berço tem que estar livre Sim, de sem kit nada. berço, livre de almofada, livre de urso de pelúcia. Tudo isso só serve para aumentar a Ninho, chance rolinho, essas rolinho, tudo isso só serve para aumentar a chance da síndrome da morte súbita do bebê, que é uma coisa rara, mas que acontece. Então, bebê, dormir de barriguinha para cima, colchão, berço livre, limpo, sem nada, no máximo aquelas telinhas respiráveis em volta do berço, para o bebê não enfiar a mão e o braço ali, mas são telinhas que se o bebê encostar o nariz, ele vai conseguir respirar, tá? Aqueles kit berço são lindos, mas não são nada práticos e não são seguros. Então, berço não. limpo. E a cama compartilhada, que eu considero segura, é aqueles berços anexos à cama da mãe, porque o bebê fica Sim. protegido. Existem alguns estudos que falam que, né, assim, os fatores de risco são tabagismo materno, obesidade, uso de substância, que se as mães não têm esses fatores de risco, ela pode colocar o bebê entre os pais ali para dormir. Eu tenho um pouco de receio, não gosto muito disso, porque já vi casos no pronto-socorro, na UTI Uhum, pediátrica, chegarem sufocados e é tarde demais, não tem o que fazer. uhum, Mas eu concordo que a cama compartilhada facilita muito na livre demanda, na amamentação. com Então, eu sou certeza. super a favor, Uhum, mas de uma forma mais segura. Não sei se quiser dar sua uhum. opinião aí, eu acho que dá para fazer as coisas de Com forma certeza. segura e deixar que o bebê mame à noite se ele quiser. Assim, eu tenho alguns poucos casos, assim, por exemplo, de mãe que dorme com a criança, mas assim, por exemplo, a mãe e a criança, só os dois na cama, a cama da mãe encostada na parede, e aí essa criança tá, do lado da parede e a mãe junto, e aí o pai em outro lugar.
entendeu? Uhum. E aí vão super bem na questão da amamentação. São crianças que estão aí com mais de 1 ano e seguem mamando livre demanda. Em relação à amamentação, realmente facilita bastante, porque principalmente assim, porque o bebê que mama peito, às vezes ele vai continuar acordando para poder mamar aí 2, 3 vezes durante a noite, até depois de grandinho mesmo, com mais de É. 1 ano. E facilita bastante. Mas eu também oriento fazer, né, de forma segura, sempre tento entender qual que é o contexto dessa família, onde que é que cada um dorme e tudo. Mas a cama, o berço anexo, né, é bem interessante. Para a próxima pergunta aqui, ó. Falaram que meu leite não estava sustentando meu filho. Tem dessa do leite materno não sustentar? Não. É que lá em cima ela Então, ó, mandou, né? Meu filho chorava muito quando nasceu e minha sogra falou que ele estava chorando de fome e tá com uma madeira. Bom, é, sogra sendo sogra, né? gente. Desculpa o Gente, comentário, mas sim. o leite materno é o alimento mais completo. Eu queria que vocês entrem depois num grupo chamado Grupo Virtual de Amamentação. E lá tem uma lista dos itens que tem no leite materno. Tem, sei lá, mais de 50 itens de entre imunoglobulinas, proteínas, vitaminas e tudo mais. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê. Ninguém tem dúvida disso. Existem algumas raras situações em que você não vai conseguir amamentar, tipo quando as mães fazem mamoplastia redutora, que é muito Uhum. invasiva, algumas mães que têm algum problema na mama. Existem essas situações? Existem. A Uhum. fórmula existe para sarar essa situação. Mãe que tem, por exemplo, HIV ou HTLV, que são contraindicações formais. Então, a fórmula tem muito benefício, mas a gente tem que Mas entender se a que o mãe leite morreu, né? Se algum, se por a algum mãe motivo a morrer, mãe exatamente. morreu, enfim. Mas a gente tem que entender que essas situações são exceções e que, na grande Uhum. maioria das vezes, o leite é totalmente suficiente e é totalmente o melhor alimento. O leite, Uhum. ele muda conforme as necessidades do bebê. Então, vocês já devem ter visto foto quando o bebê tá doente, o leite da mãe fica mais concentrado em proteína, imunoglobulina. A natureza é muito sábia. Então, não existe essa de leite Isso. fraco. Isso é um mito e é uma forma de vender, né? A indústria quer vender leite. O leite do peito tá ali pronto, barato, fácil, acessível. Agora a indústria quer tacar um monte de lata em cima de Com você e falar que o seu certeza. leite é fraco. Então não caia nessa. É. Não, e também, assim, acho que as opiniões alheias, né? O que eu vejo muito, assim, campeão número 1 de insucesso na amamentação é as opiniões alheias, né? São as pessoas que falando na cabeça da mãe, esse menino tá com fome, né? Seu leite não tá sustentando, enfim. E eu acho que a rede de apoio é muito importante, né? Os profissionais certos junto, boas consultoras de amamentação. Eu tenho uma excelente que trabalha comigo. Nossa, assim, a gente junto, eu falo que a gente formou uma dupla perfeita. E, assim, de novo, né? Falando sobre a questão da esterogestação, entender por que que esse bebê chora. A criança não chora só de fome, entendeu? E os primeiros meses é uma adaptação mesmo, assim, né, da criança com o mundo externo, é querer muito colo e tudo. E tudo isso, assim, a gente vai vendo se a criança, né, se está tendo alguma coisa relacionada à produção insuficiente, a leite, assim, insuficiente, alguma coisa que está acontecendo em relação à amamentação com as avaliações do bebê, né? E isso Sim. quem vai indicar é o pediatra, entendeu? Não é sogra, não é mãe, não é tia, não é vó, não é ninguém, né? As E a pessoas, gente... elas não fazem isso de maldade, né? Elas querem o bem, elas querem ver o bebê parar de chorar. Mas muitas vezes atrapalha esse monte de gente opinando na sua cabeça, você se sente insegura. Aí vem Hum, insegurança, vem nervosismo, vem estresse, isso é, prejudica a produção do de, leite. Aí você dá uma acaba fórmula, aí o atrapalhando bebê mais não ainda, mama, né? aí não estimula o seu peito, aí não produz leite. Aí vira um ciclo vicioso e é sem fim. Então, se vocês Aí estudarem leva pro bastante. desmame, com certeza. Exatamente. Se vocês estudarem bastante, se vocês tiverem um pediatra que tá a fim de te ajudar, se tiver uma consultora de amamentação à disposição, para quem não tem acesso à consultora de amamentação, vocês podem procurar banco de leite. Então, vários Sim. bancos de leite das Tem. cidades têm enfermeiras super capacitadas e treinadas para fazer essa orientação da amamentação. Então, é só procurar uma rede de apoio adequada. E é importante que vocês façam isso antes do bebê nascer, porque a hora que o bebê Hum. nasce, que o bebê tá chorando, que tá aquele desespero, é mais fácil tacar uma mamadeira na boca dele e ele parar de chorar. A gente entende isso, eu sei que isso acontece. Então, se vocês se informarem antes, tenho certeza que o sucesso da amamentação vai ser maior, né? Uhum.
Vamos ver que a alimentação durante a gestação se interfere na cólica, muito ou pouco. Muito pouco, assim, na experiência. O que eu vejo, assim, que às vezes tem um pouco de relação, mas assim, a gente não sai suspendendo nada da dieta da mãe, isso não é certo. Em alguns casos muito pontuais, e principalmente se a criança está tendo outras manifestações, em relação à proteína do leite de vaca. Se a gente começar a pensar aí numa PLV, alguma coisa, a criança pode estar tendo muita cólica, mas também ter sangramento nas fezes, refluxo, enfim, ter outras coisas associadas. E aí isso pode estar relacionado ao consumo de leite de vaca. Mas a gente não sai suspendendo nada da alimentação materna, não E tem muitas fundamento. vezes vai da observação, né? Às vezes a mãe observa que algum alimento vai provocar uma irritabilidade maior no bebê, daí ela suspende temporariamente esse alimento, mas a gente não indica suspender coisas profiláticas, né? Lê, a gente tem 50 segundos de live restante. Pois Tá é. acabando aqui. Você quer falar, terminar aí? Pra quem não segue a Letícia, então segue lá no perfil dela, que ela É, fala bastante coisa sobre pediatria. exatamente. Segue lá o meu perfil, da Marina também. Quem a gente não respondeu aí, se quiser perguntar aí sobre o coliquides, na verdade hoje chama colites, né? Uso em alguns casos, acho legal, acho que resolve. Se quiser saber mais detalhes, pergunta lá que a gente É. responde. Obrigada, gente, foi ótimo, adorei. Podemos Nunca fazer tem mais tempo depois. suficiente para acabar de É, falar, né? Sempre ali no limite. não, é. Gente, muito obrigada pela participação. Tem caixinha aberta lá no meu Instagram e a live vai ficar salva durante 24 horas por aqui. Então, para quem Sim. não assistiu, volta lá, assiste nosso perfil, segue a doutora Letícia. Muito obrigada, boa noite e grande beijo. Obrigada, Obrigada, é um beijo. prazer, Lê. Tchau. Tchau.